Quem ignorar esse vídeo vai, ó, se fuder com a LGPD. Calma, que você vai se fuder, mas eu tô aqui para poder te ajudar, beleza? 6 anos após a implementação, né, a criação da lei, o início dos debates sobre a LGPD no Brasil, chegamos no cenário onde a gente tem que, né, estamos atrasados. Você que está assistindo esse vídeo agora e decidiu organizar a parte de consentimento do usuário dentro da estrutura do seu negócio, tu tá atrasado pra cacete, meu irmão. Então vamos trocar uma ideia aqui para a gente poder debater um pouco sobre o assunto LGPD e como adequar o seu negócio ao modo de consentimento V2 do Google Analytics, beleza? A LGPD é a lei 13.000 e alguma coisa, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, feita lá em 2018, junto com aqueles escândalos que aconteceram, aqueles escândalos que aconteceram com relação a Cambridge Analytica. Então, a gente chega hoje, 6 anos depois, com uma série de premissas do que a gente tem que ter pronto para a gente poder conseguir organizar e deixar o nosso site 100% compliance com a LGPD, beleza? Então, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente vai falar sobre a questão de consentimento do usuário? É que ele é obrigatório e, na dúvida, sempre peça o consentimento dele para quando você for coletar os dados desse usuário. A lei fala que qualquer dado, em qualquer circunstância que pode ser identificado ou que pode identificar o usuário, depende do consentimento dele. Então, como que a gente começa a montar e estruturar melhor nossos dados sobre a LGPD, né? O nosso site sobre a LGPD? Primeiro, montando um time multidisciplinar sobre a questão de avaliar o cenário atual. E por que eu digo multidisciplinar? Porque eu acho que você não pode nem soltar isso 100% na mão de advogados ou do jurídico da sua empresa e nem soltar isso 100% no time de tecnologia. São muitos pormenores, muitos pontos específicos que a gente tem que se cuidar para poder conseguir garantir que essa coleta está sendo implementada. Então, eu não sou advogado, não tenho o mínimo background em direito, mas eu sei que é importante a gente sentar para poder trocar essa ideia, porque, muito provavelmente, advogados não têm a obrigação de saber o que são cookies e o time de tecnologia também não tem a obrigação de saber 100% da lei, né? Não só sobre a obrigação, né? Porque eu acredito que até que hoje a gente tem que ter sim uma obrigação, existe uma obrigatoriedade, porque isso dá canaduris, como diz nosso querido Mussum. Então a gente tem que estar muito atento sobre isso. Então, beleza, montado o time, vocês vão fazer uma avaliação do cenário atual da empresa de vocês. Quais são os dados que são coletados? Quais são os dados pessoais que são coletados? Lembra? Isso é um ponto que eu vou trazer de gancho, inclusive, porque eu falo, essa deve ser a 36ª vez, ou até mais, que eu falo sobre plano de mensuração. Porque nele, quando a gente define quais são as tags de terceiros, que a gente mapeia as tags de terceiros, é um ponto fundamental para a gente poder conseguir alinhar com esse time jurídico sobre o que a gente faz com esses dados e, principalmente, para onde vão essas informações. Então, quando a gente fala de plano de mensuração, a gente separa as conversões em macro, micro e nano conversão. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é a gente mapear as tags de terceiros, que é, a gente está fazendo o quê? Quais são nossos parceiros de mídia? Facebook, Google Ads, TikTok Ads, por aí vai. Isso tudo tem que estar listado para a gente poder conseguir mostrar isso para o time jurídico e dizer, isso daqui é o que a gente coleta do comportamento do usuário, essas informações vão para tal e tal lugar, passam por tal e tal servidor, a gente joga esses dados para dentro do BigQuery, não joga? Tudo isso tem que ser discutido e trocado essa ideia com os times, porque existe uma premissa dentro da estrutura da LGPD que na verdade são duas, né? Que a gente tem que garantir esses dados e principalmente conseguir excluir esses dados caso os usuários peçam. E a segunda vem sobre o legítimo interesse, que você vai ter que conversar sobre o seu cenário com o time jurídico da sua empresa para poder entender o que é extremamente necessário para o funcionamento da empresa. Tem alguns cenários onde as pessoas colocam dentro do legítimo interesse, que fica dentro daquela política de privacidade de cookies, dizendo que o Google Analytics, por exemplo, é fundamental. E assim, eu acho muito importante ressaltar isso, porque a lei ela não vem de te proibir de coletar o comportamento do usuário sob nenhuma circunstância. É que agora você tem que deixar isso claro para as pessoas. Então, pensado nisso, a lei não está te bloqueando de coletar o comportamento do usuário. A lei não está te bloqueando de coletar dados P2, né? Lógico, a gente sabe e a gente sempre coloca isso dentro da estrutura
porque a premissa é não coletar o comportamento ou dados sensíveis do usuário, até porque a gente não vai conseguir fazer muita coisa com isso. Agora, com a vinda de recursos como o Advanced Match, do Meta Ads, o próprio Pixel do TikTok também coleta essas informações, o Google Ads com as tags de conversão otimizada, a gente passando a coletar essas informações e mandando para terceiros, tem sim que de fato deixar isso claro para os usuários que estão acessando com o que vocês vão fazer com essa informação. Então, depois que você montar e definir tudo que está sendo coletado dentro do comportamento, dentro do seu site sobre o comportamento do usuário, com o time jurídico da empresa, vocês vão para o passo de criar essa política de privacidade de cookies, deixando muito claro o que é extremamente necessário, né, que é o legítimo interesse sobre o que tem ali dentro da política de cookies, e deixar muito claro para as pessoas o como que essas informações e para onde que elas são armazenadas, quem são os agentes ali dentro. Com a LGPD e com essa Lei Geral de Proteção de Dados, a gente ganha uma figura muito importante dentro da nossa estrutura de empresa, que é o DPO, que é a pessoa que vai responder sobre os dados que são coletados. Então, esse é um ponto muito interessante, porque assim, se você tem uma empresa e você tem um MEI, por exemplo, você nem sabe, mas você é DPO, beleza? Então, acho muito importante a gente conseguir entender qual é a figura do DPO e até, você sabia que tem SLA para você poder responder caso o seu usuário tenha uma dúvida sobre como os dados deles são aplicados? Ou mais, né? Você tem que ter um canal de atendimento exclusivo sobre os dados da LGPD, sobre as questões de LGPD. Não dá para ser o seu formulário de contato. Tem que ser um formulário exclusivo para esse atendimento, onde o usuário vai poder conseguir tirar as dúvidas, solicitar a exclusão e por aí vai. Então, eu acho que é muito importante a gente se resguardar juridicamente sobre isso e deixar tudo muito às claras. A LGPD fala muito sobre essa questão de transparência, né? Então, no final, ninguém está te bloqueando de nada. É só você ser transparente, porque se o seu usuário aceitar isso, tá tudo bem. Ele tá e aceitou aquilo dentro da estrutura dele e tá tudo certo, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro passo que a gente tem para poder sentar e organizar, né? Montar um time de tecnologia, time de jurídico para poder organizar isso. Montamos a política de cookies, depois criamos um canal exclusivo de atendimento, além de definir os papéis de quem são as pessoas responsáveis por responder sobre a parte de dados da empresa. Tirando todo esse contexto, agora sim a gente entra dentro do modo de consentimento. O modo de consentimento e assim, não sei se vocês estão ligados, né? Você chegou aqui em 2024 para poder aprender sobre o modo consentimento e aí, é o V1, né? Não, já tem o V2 do modo de consentimento, que é a maneira com que o Google indica da gente conseguir coletar essas informações, sobretudo coletar o consentimento do usuário sobre o que a gente está fazendo, beleza? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui na própria documentação do Google para a gente poder trocar uma ideia em cima dessa estrutura. Fala sobre o cenário atual que a gente tem utilizando o Google Tag Manager, por assim dizer. A gente tem uma estrutura onde a gente tem o nosso código-fonte, o Google Tag Manager e as tags de terceiros, né? É um caminho linear. E esse caminho vai deixar de ser linear, uma vez que entre o código-fonte e o Google Tag Manager, a gente vai adicionar essa camada de consentimento. E aí você pode implementar tanto esse consentimento manualmente, você cria o seu formulário que vai pedir esse consentimento do usuário e ele vai disparar as informações para dentro da GTag, por exemplo, ou você pode utilizar as CMPs, que são os provedores desses consentimentos de cookies, beleza? Uma das que a gente, inclusive, já utilizou e é brasileiro, eu acho muito maneiro salientar esse tipo de parceria, né, aqui no Brasil, porque é muito interessante como a gente também tem várias soluções fodas aqui no Brasil, que é a Adopt. Então, a Adopt, eu vou deixar o link aí para vocês utilizarem, é o que a gente utiliza no site da Métricas Boss e garante muito pra gente essa estrutura de, cara, os cookies, de fato, o que a gente está disparando é o que o usuário precisa, beleza? Ou o que o usuário permitiu. Então, a gente só coleta os dados que o usuário nos permitiu utilizar. A Adopt é uma grande ferramenta sobre isso. E aí, dentro dessa estrutura de tipos de consentimento, o Gabriel vai colocar na minha tela aí para vocês verem, a gente tem alguns tipos, né? E eu vou pegar aqui na colinha, porque é muita coisa para a gente guardar na cabeça só. Então, vamos lá. Primeiro tipo de consentimento, Ad Storage. Então, é muito importante, inclusive, quando a gente estiver pensando num consentimento de cookies, a gente não enviesar a decisão do usuário. E ponto muito importante, por padrão, tudo é recusado. Se o usuário ainda não deu essa opção, ele é recusado por padrão. A gente não pode fazer o que eu já vi em alguns sites. Ao navegar nesse site, você aceita automaticamente o consentimento de cookies.
Não, você não aceita nada, beleza? Enquanto o usuário não clicar no OK, você não pode disparar nenhum tipo de tag ali dentro da estrutura. Lógico, salvo o que você colocar dentro do seu legítimo interesse, porque aí você está deixando isso muito claro. E aí um ponto muito importante, nesse banner de consentimento do usuário, tem que ter um link direto para a política de privacidade. Eu vejo a galera dando muito mole com relação a isso. Então, a gente tem que pegar toda aquela parte onde a gente está adequando o site para LGPD e transformar isso em código, né? Então, quando a gente coloca lá o cookie, o consentimento do cookie, né, o cookie banner, que a gente chama, a gente tem lá um link para a política de privacidade e dentro da política de privacidade a gente vai ter o que a gente vai estar fazendo com aquelas informações, quem é as pessoas responsáveis por responder sobre a parte de dados e lá um link para o canal exclusivo de atendimento às questões de LGPD. Então, só para poder pegar essa fase do que a gente fez no pré e trazer para esse pós aqui, que é a gente implementando de fato e deixando o nosso site 100% adequado à LGPD. Então, dito isso, agora sim, as permissões por padrão vão estar sempre negadas e no caso do usuário fornecer essas informações para a gente, né, permitir que a gente colete essas informações, aí sim ele vai disparar um novo evento para dentro do Google Tag Manager que vai fazer essas permissões. E aí, alguma vez agora que a gente sabe que isso funciona e como funciona, vamos para as permissões. Primeiro tipo de consentimento, vamos listar todos e depois a gente vai batendo um por um. Add Storage, Add User Data, Add Personalization para remarketing, a galera utiliza muito, Analytics Storage, Functionality, no inglês aí, a Cambridge poderia patrocinar a gente, né? Então, Functionality Storage, Personalization Storage e Security Storage. Vamos agora bater um por um. Add Storage permite o armazenamento como cookies webs ou identificadores de dispositivos apps relacionados à publicidade. Esse daqui o Google Analytics utiliza. Ele, por padrão, é o que a gente vai utilizar. Add User Data define o consentimento para enviar dados do usuário ao Google com a finalidade de veicular publicidade online. Está utilizando os públicos e exportando esses públicos para dentro do Google Ads, os públicos do Google Analytics para dentro do Google Ads, precisa dessa permissão. Normalmente, se eu não me engano, o Google Analytics vai precisar de 4 permissões e são bem essas na sequência, assim. Add Personalization define o consentimento para veicular publicidade personalizada. O que é publicidade personalizada? É o remarketing. Então, o usuário entrou dentro do seu site, adicionou um produto no carrinho e quando ele for reimpactado, ele vai ser reimpactado com aquele produto. Então, isso é uma publicidade personalizada. E o outro, por último, dentro do Google Analytics especificamente, é o Analytics, que vai permitir o armazenamento de cookies web ou identificadores positivos relacionados à análise, por exemplo, a duração da visita. E é um ponto interessante porque eu acho que essa meio que é a base das tags no geral, beleza? São as bases das tags que a gente vai utilizar no geral. É o Add Storage, Add User Data, Add Personalization e Analytics Storage. Salvo as tags que são de, por exemplo, o Hotjar, que aí você não vai utilizar, por exemplo, o Add Personalization, mas as outras você vai acabar utilizando. E lembra, a gente sentou, pensou em quais são as tags, e aí a gente vai ter que pensar agora, do ponto de vista técnico, o que está sendo feito com esses dados, e aí o time jurídico vai falar, ó, essa precisa dessa permissão, e inclusive a gente está colocando isso lá dentro da política de privacidade de cookies. Então esse é um ponto muito importante. Então, esse que é a palavra difícil, Functionality Storage, permite o armazenamento compatível com os recursos do site web. A gente utiliza isso, inclusive, na Métricas Boas. Por quê? Quando o usuário ele vai lá e seleciona o tema do navegador, se ele quer o modo Dark ou o modo Light, ele quando clica ali naquele botão, automaticamente a gente tem que dizer, olha só, eu estou utilizando isso como um cookie para poder personalizar a sua experiência dentro do site. Ponto importante. E o Security Storage, a Personalization Storage, permite o armazenamento relacionado a personalizações como recomendação de vídeos. Então também é um ponto ali até, não sei, só para recomendação de vídeo, mas se você estiver utilizando os cookies do usuário ou setando cookies do usuário, eu lembro de um site que tinha, que ele era bem interessante, né? O usuário ele chegava lá e ele dizia qual era o seu tamanho de corpo, né? Pô, sei lá, minha camisa eu visto 40, de 3G, sabe? Tô meio gordinho, 3G. Aí, porra, minha calça eu visto 44, o meu tênis eu calço 43. Ele salvava isso como cookie para poder, toda vez que ele fosse mostrar as informações para o usuário, elas estavam dimensionadas, filtradas sobre essas características. Então, não aparecia produto que era tamanho 42 de tênis.
Então, a gente precisa pedir a permissão do usuário para personalization storage quando a gente está falando disso. E o security storage, ele está falando muito mais sobre os cookies que são armazenados com relação à segurança, autenticação, prevenção de fraude ou qualquer outro tipo. Aí é algo 100% técnico, você tem que trocar essa ideia com o teu time de tecnologia. E cara, eu digo isso muito porque no momento em que foi dado o modo de consentimento dentro do Google Analytics, eu acho que a galera tá falando muito sobre, não, e é só isso. Com esses 3 pequenos passos que você implementar, você vai ter o seu consent mode funcionando corretamente. Quando que não, cara? O trabalho que você tem antes, você tem um trabalho gigantesco antes, que você vai ter que executar para você poder pensar e de fato entender qual é o método de autenticação que o nosso site utiliza. Se você não trocar uma ideia com o time de tecnologia, vocês nunca vão saber como que está sendo utilizado. Se você não tiver, por exemplo, a galera que está utilizando plataforma, não tiver uma visão de como que isso está sendo implementado pelo fornecedor da plataforma, vocês vão estar acabando fora desse compliance, né? Então, a gente está falando aqui sobre tags do Google, mas as funcionalidades que vocês têm ali dentro também têm que estar vinculadas e disponibilizadas junto dessa guia aqui de consentimento, beleza? Então, essa daqui, acho que a gente conseguiu trazer uma visão geral do que você tem que fazer antes para você poder conseguir sentar e pensar. Chegamos aqui no momento onde a gente pensou e viu cada uma dos tipos de permissão que a gente tem com relação ao consent mode. E aí, beleza, a gente já sabe que isso tem que ser alinhado dentro com o time jurídico e o time de tecnologia para a gente poder entender o que de fato a gente está fazendo com esses dados. Agora, a gente vai para uma parte mais de implementação, beleza? Então, o primeiro passo é você escolher quais são as ferramentas de consentimento de cookies que você vai utilizar. O Google, a gente indicou aqui a Adopt, e lá dentro do guia, eu vou mostrar para vocês aqui no próprio Google Tag Manager, ele indica mais 2 outras que já são e já tem estrutura de parceria com o Google, beleza? Mas é muito importante entender que você pode utilizar e fica à vontade. Tem a OneTrust, tem a Adopt, eu já falei, mas tem a Cookiebot, tem uma série de ferramentas de CMP que vão prover esse aceite dos cookies para os seus usuários. Inclusive, a Adopt tem um ponto muito interessante, sem querer fazer jabá nem nada, que ela te dá a porcentagem de aceite. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente implementa um consentimento de cookies ali dentro, né, da estrutura, você percebe que você vai ter naturalmente uma defasagem de dados? Imagina que o usuário compra e ele declinou a utilização de cookies. Você não vai poder mandar essas informações para dentro do seu Google Analytics para poder medir a venda. Então, naturalmente, com a implementação do consentimento do usuário para a coleta do comportamento dele, você vai perder alguns dados. Então é muito importante que a gente tenha essa visão. Cara, dos meus usuários, não se baseie em nada do mercado. As pessoas falam, né, que 80% da Europa, 80% das pessoas da Europa normalmente aceitam os cookies. Olha o quanto absurdo, a gente perdeu 20% dos dados, né? Mas cada caso é um caso e você pode trabalhar isso também do ponto de vista psicológico ou até do ponto de vista de design para você poder melhorar a experiência do usuário e fazer com que ele aceite os cookies. Porque é muito importante que você tenha isso na cabeça. O modo de consentimento pode impactar e vai impactar diretamente os dados que você vai estar coletando, porque minimamente as pessoas que não te derem esse acesso vão estar bloqueadas de coletar qualquer tipo de comportamento. Então a gente tem que avaliar muito bem isso na hora que a gente for tomar decisão baseada em dados. Então, meio que quase que todos os sites agora que ficam brigando sobre os dados baterem na unha, vão ter um certo quê de amostragem sobre as informações que eles estão analisando. Dito isso, agora sim vamos para a parte um pouco mais prática, beleza? Então eu vou abrir aqui o nosso Google Tag Manager. Então, peguei aqui um container para a gente dar uma olhada e eu vou mostrar o primeiro passo que a gente tem que executar para poder implementar o modo de consentimento. A gente tem que ir lá em administrador, nas configurações do container e habilitar a ativar a visão geral do consentimento. Isso vai fazer com que a gente tenha outro lugar aqui dentro do Google Tag Manager, uma nova interface aqui para você poder conseguir avaliar as suas tags. E aí ela vai estar aqui dentro de tags, tá vendo? Você tá vendo que apareceu aqui um escudo? Esse escudo, quando você clicar, ele vai dizer todas as tags que você tem implementada naquele container, e se for uma tag padrão do Google Analytics, por exemplo, do Google Ads, por exemplo, ele já vai te dizer quais são as permissões que ele precisa. E aí vai ser meio que uma permissão já meio que por default. Quando o usuário clicar lá e aceitar essas permissões, isso já vai estar funcionando. Mas no caso de uma outra tag, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma nova tag, que vai ser uma tag de HTML customizado, beleza? Ela vai ser, deixa eu pegar aqui uma tag de HTML personalizado,
botar que ela vai ser um script, tá tudo certo, um alert. Beleza, escrevi script aqui errado, fechado. Vou salvar aqui, alert teste. Vou colocar ela aqui, e aí um ponto importante, né, é que todas as tags que estão vinculadas ao acionador de all pages devem passar a ser a consent initialization, beleza? Então você tem que mudar isso quando você estiver fazendo aí a implementação. Cliquei em salvar e aí essa tag dispararia em todas as ocasiões que a página for carregada. Mas percebe que aqui ela ainda não está com nenhum tipo de permissão. É isso daqui que eu estou falando que você vai ter que alinhar com o time de tecnologia e com o seu jurídico. O que essa tag faz? Quais são os tipos de informações que elas armazenam em cookies ou dentro do local storage do seu navegador? Porque quando eu clico aqui e seleciono, ele vai me dar a opção de definir quais são os tipos de consentimento. Então, verificação de permissão adicional, não definida, ou seja, ela não precisa de um consentimento do usuário. Nenhum consentimento adicional é necessário, ou não. Exige aí o consentimento adicional para poder disparar a tag. E aí a gente vai ter que fazer esse depara com a documentação. Add Storage, adiciona outra. Analytics Storage, adiciona outra. E aí você pode ir adicionando as permissões de acordo com a necessidade que você tem. E aí quando você salva, automaticamente essa tag já está aqui configurada com as permissões que ela necessita para que a gente implemente ela, né? Então assim, porque eu não vou ensinar vocês a implementar tag de consentimento, porque cada ferramenta indica um jeito específico. Mas configurar aqui as tags para quais são as permissões que ela precisa, eu acho que a gente conseguiu ver aqui e eu acho super importante de você fazer isso dentro do seu site amanhã ou agora, depois que você assistir esse material aqui. Principalmente porque, de novo, a gente tem vários casos já de multas aplicadas. Acho que é um ponto até que a gente acabou não batendo. A multa que é aplicada, ela é muito grande, cara. A gente está falando de 2% do faturamento anual, que vai ser a multa que você vai pagar. E aí tendo um teto de 50 milhões de reais por multa. Então assim, é muito importante, por um mole de configuração, você vai pagar uma multa de 2% do teu faturamento? É absurdo, né? Então, é uma configuração simples, sentar com os times jurídico e o time de tecnologia é um ponto importante, vai gerar trabalho, mas no final a gente também vai estar mais protegido e os nossos usuários vão estar mais protegidos, né? Quem aqui, não odeia de ficar recebendo ligação de um monte de companhia telefônica te oferecendo as coisas quando você nunca deu esses dados para ele? O seu usuário, o seu cliente tem essa mesma demanda, tem essa mesma necessidade, muito porque o nível de consciência das pessoas sobre o valor dos dados delas para as empresas tem crescido muito, então a gente tem que se alientar para poder garantir a segurança dos nossos usuários. Quem não quer ser coletado, quem não quer ser medido, quem não quer ser mensurado, não vai ser mensurado. Vamos trabalhar com essas pessoas que aceitaram compartilhar e ter uma análise de tendência sobre o comportamento das pessoas dentro do nosso site. Esse é um cenário real, não tem para onde chorar, irmão. É isso que tem que ser feito e aí espero que eu tenha te ajudado aqui. Não esqueça, vou fazer aqui um breve recap. Sentar com o time jurídico para você poder conseguir entender o seu cenário atual de coleta de dados. Não é só jurídico, tá? Inclui time de tecnologia, time de marketing. Não tenta fazer isso sozinho. Inclui o time jurídico e inclui o time de tecnologia dentro da sua jogada. Segundo passo, criar a política de cookies, garantindo inclusive o que faz parte do legítimo interesse de vocês. Qualquer advogado vai te explicar isso melhor do que eu, beleza? Mas é você definir o que é extremamente necessário para o comportamento, para você poder trabalhar, por exemplo, beleza? Então é um ponto interessante de você bater isso com o teu time jurídico. Terceiro ponto é criar o formulário de solicitação de informação sobre a LGPD. Ele tem que ser um canal exclusivo dentro do seu site. Quarto ponto, configurar e implementar aqui as tags para que a gente não só habilite a opção do consentimento do usuário dentro do Google Tag Manager, mas que a gente também olhe cada uma das tags que a gente tem mapeada e dizer quais são os tipos de permissão que ela precisa para a gente poder coletar o comportamento desse usuário dentro do nosso site, beleza? É bem isso, não tem muito o que fazer. Na verdade, se você curtiu esse vídeo, eu queria te pedir um favor. A gente tem uma métrica, que o Gabriel, inclusive, vai colocar aqui no vídeo para vocês, da porcentagem de pessoas que assistem esse conteúdo aqui inteiro. Eu tô falando aqui um montão de tempo e as pessoas não se inscrevem no nosso canal. Para a gente poder conseguir continuar gerando mais conteúdo para vocês e agregando mais valor no dia a dia de vocês, vocês precisam curtir aqui e precisam se inscrever e compartilhar isso com mais gente. Então, fazendo esse pequeno jabá, clica aí,
curte, compartilha e se inscreve no nosso canal além de ativar o sininho. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima e tchau!